Estamos iniciando mais um Cybercast, esse que é o Cybercast da Cyberfly. E se fosse possível acelerar a recuperação dos seus pacientes em 5 ou 10 vezes? É isso que nós vamos debater no Cybercast de hoje, e eu trago então para essa conversa Evelise Jaqueline. Seja bem-vinda ao Cybercast. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada a Cyber, e vamos tirar algumas dúvidas e trazer um pouco de conhecimento para todo mundo. Dr. Ari Valdir Oliboni. Boa noite, obrigado Anderson pelo convite, obrigado a Cyber por estarmos aqui, e vamos tentar mostrar um pouco do que nós fazemos na Pronto Trauma e o que nós temos para oferecer, o que nós mudamos de alguns anos para cá, para poder atender melhor a nossa população. Muito bem. Dr. Marcel Martins, seja bem-vindo. Obrigado pelo espaço. E hoje vamos conversar um pouco para esclarecer algumas dúvidas sobre a câmara hiperbárica. Olha só. E o grande mestre, Dr. Jonatas Ascioli, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui, de podermos divulgar, né, a toda a população da nossa cidade e região as coisas novas que nós estamos trazendo para melhorar a saúde de todo mundo, tecnologia de ponta que em poucos lugares tem. Olha só. Mas antes de falar de câmera e tudo aquilo que a gente tem preparado para contar de novidade, então, né, é melhor nós começarmos pela história, né, pela Pronto Trauma. Todo o tempo que vocês estão aqui em Vacaria, todo mundo sabe onde fica. Eu, graças a Deus, nunca precisei dos serviços de vocês. Olha só, né? Parece que é até uma coisa ruim, mas nessa discussão é muito bom, né? E aí, então, eu gostaria de contextualizar um pouco para o nosso público, para a nossa audiência, vocês que são, né, os sócios fundadores da Pronto Trauma. Então, se alguém não conhecer a Pronto Trauma, né, mas acho que todo mundo sabe onde fica, para entender um pouco melhor todo o caminho trilhado, né, doutor, de como começou o negócio, e depois a gente vai trazer a tempo presente para contar essa novidade aí, que olha, eu fiquei apavorado quando o doutor me deu a explicação lá, achei interessante, e é por isso que estamos aqui para anunciar isso para Vacaria, né? Doutor? Claro. Bem, Anderson, falando especificamente da Pronto Trauma, eu que sou o mais velho dos três aqui, então a história, na verdade, chegou quando eu cheguei aqui em Vacaria, em 1994, né? Tinha os outros colegas aqui que trabalhavam, Dr. Golim, Dr. Ville, e eu cheguei com uma ideia de montar uma clínica, né? Inclusive, o Dr. Golim brinca muito comigo quando a gente está fora do trabalho, descontraído. Ele brinca, o que esse piá está pensando, o que ele quer fazer. E, inclusive, no início, eles meio que, né, o que ele quer fazer. Mas, felizmente, eu consegui convencê-los que era uma coisa interessante, né? E, naquele momento, eu, o Golim e o Ville, nós alugamos uma casa na frente onde é a atual Unimed. Começamos lá numa casinha de madeira, atendimento ambulatorial, uma clínica ortopédica com raio-x, e posteriormente houve uma oportunidade de comprar um terreno na frente do hospital e construímos a atual Pronto Trauma, né? Começamos ali e logo em seguida o Dr. Jonathan se juntou a nós e nós fomos tocando o nosso serviço, onde temos atendimento em consultório, temos raio-x ali na Pronto Trauma, sala de gesso, hoje tem outros profissionais que atendem ali, e a ideia, até depois que o Dr. João chegou, se juntou a nós, a gente foi tentando melhorar a oferta de serviços. Posteriormente, na ala mais jovem, chegou o Dr. Marcel, e posteriormente outros colegas, nós vamos citá-los, e dessa forma a gente foi melhorando, aumentando, criando outros serviços dentro da Pronto Trauma, e que nem eu te falei, depois se juntou o Dr. Marcel. Hoje, além de eu, o Dr. Jonathan, o Dr. Marcel, tem o meu filho Matheus, que faz mão, que também está ali, tem o Dr. William, que é um cirurgião de ombro, tem o Dr. Orlando Riguesso, que é um cirurgião de coluna, o Dr. Guedini, que é cirurgião de pé e tornozelo,
Então, nós estamos tentando fazer um serviço que tenha todas as áreas, que tenha um bom serviço na área do joelho, na área do quadril, do ombro, tornozelo, trauma, enfim, todas essas coisas aí. E seguimos nessa busca por melhorar os serviços e oferecer uma boa solução para os pacientes aqui de Vacaria. Hoje, além dessa busca constante para fazer um bom serviço, o Dr. Marcel brinca muito comigo, que eu sou um sonhador, e no momento que a gente conseguiu dar uma melhorada, chamar outras especialidades com o intuito de fazer os pacientes poderem se tratar em Vacaria, não precisarem sair do município para resolver seus problemas. Então, essa é a ideia. Eu sou meio sonhador, mas a ideia é formar um bom serviço. Não adianta eu ser bom, o Dr. Jonas ser bom, o Dr. Marcelo ser bom. A ideia é formar um serviço, que a gente tem orgulho de um paciente chegar numa outra cidade e dizer, eu fui operado em Vacaria, estou bem. Não interessa por quem foi operado. Então, a ideia é fazer um bom serviço com todas as áreas para a gente poder solucionar os problemas dos pacientes aqui em Vacaria mesmo. Né? E hoje, né, depois de tudo isso, dos colegas de várias especialidades, depois de vir de um congresso em São Paulo, a gente lançou a ideia dessa câmara hiperbárica. O Dr. Jonas já era um entusiasta da área. Demoramos uns dias para convencer o Dr. Marcel, mas depois que ele entrou na ideia de contribuir, entrar para esse serviço, ele é um dos grandes entusiastas hoje. E a Evelise foi o nosso apoio aí para organizar todo esse serviço. Se não fosse ela, a coisa não ia ser muito fácil. E depois, do ponto de vista técnico da hiperbárica, acho que o Dr. Jones e o Dr. Marcel, que andaram fazendo curso sobre essa área, estão mais habilitados para falar e nos dizer como é que isso vai funcionar e como é que tecnicamente a coisa funciona. Mas, doutor, ainda voltando, né, para a história da Pronto Trauma, então a gente está falando de 22 anos de atuação já na... Mas quantos anos, Evelise? 13/3/95 foi a inauguração. 95... 31. Anos ano que vem. Não, fez 30 anos ano passado. Já fez 30 anos. 31 esse ano. Então, nossa, foi... Desde quando começou lá na frente da Unimed, numa casinha de madeira. Entendi. É bastante tempo, né? E o senhor, então, foi um dos fundadores. Sim, começou junto. Isso. Fui eu. E aí depois, posteriormente, vieram os outros doutores. Isso. E hoje nós estamos em... Hoje, na verdade, tem eu, o Dr. Jonatas, o Dr. Marcel e o Dr. Matheus Olibana, que é meu filho. Somos os sócios atuais e sócios diretores da Pronto Trauma. E junto conosco trabalha ali o Dr. William, que é cirurgião de ombro, Dr. Gustavo Guedini, que é cirurgião de pé e tornozelo, Dr. Orlando, que faz coluna. Então, é um ecossistema que vocês criaram dentro da Pronto Trauma para ter todas as especialidades que tem dentro da área ortopédica. O Ari disse que é para agregar essas novas áreas, a gente quer novas áreas também futuramente, mas como o Dr. Ari é um sonhador, ele fez uma clínica enorme. Então, tem outros profissionais fora ortopedistas que fazem parte do nossa atmosfera, vamos dizer assim. Então, temos o Dr. Juliano, que ele é infectologista, temos a doutora Márcia, que é endocrinologista, né? Temos o serviço de fisioterapia, que é muito ativo hoje dentro da nossa clínica. Temos a doutora Roberta, que ela é anestesista, especialista em dor. Então, na verdade, a área dela é uma área excêntrica, porque não é qualquer serviço que tem o serviço da doutora Roberta, né? Certo. E temos o setor de curativos, né? A Evelise sabe tudo, decore salteado, né? Não, mas ela que comanda tudo e acabei me atravessando. Não, mas nós já vamos chegar nela também, ali, né? Mas assim, nós numa conversa ali com a Evelise e o enfermeiro-chefe hoje do hospital, o Wagner, ele veio de Santo Ângelo, e lá ele trabalhou no setor de curativos especiais. E daí ele, conversando comigo lá no centro cirúrgico, nós disse, mas quem sabe nós não podemos fazer isso, né? Sim. E começou pequeno, e hoje nós temos
muitos curativos hoje ativamente sendo feitos hoje pela clínica, porque não é um curativo só com gás e atadura e soro, são curativos com métodos específicos. Perfeito, Não, claro. eles são muito bons e nós temos resultados muito positivos. Então, a Evelis comanda bem essa área junto com a Fran Skill, né, que faz a parte chamada dermatofuncional, que é uma parte mais voltada para a pele com relação a cicatrizações e assim, pós-operatórios de cirurgia plástica. Né? Dessa ideia, os nossos sonhadores aqui encaixaram a câmara hiperbárica, né? Que num primeiro momento, que nem o Ari disse, eu não tinha conhecimento, mas como eles foram ao mesmo tempo incorporando isso, eu vi que tem resultados muito bons. Como você iniciou de 5 a 10 vezes a aceleração dos resultados, o que é importantíssimo para quem está perdendo um pé numa questão diabética, reverter aquela situação e não ser amputado, né? Então... tem um ganho, né? Tem um ganho extremamente positivo. Eu vou voltar a bola para o doutor Ari. Mas até pro doutor Jonatas, eu que já conheço ele, né, há um certo tempo. Nós já até viajamos junto para fora, né, doutor? Já ficamos prosseando lá. É muito famoso, né? Cara... Mas a gente fala, né, sei lá, eu pelo menos tenho na minha cabeça que alguém quebrou um braço, alguma coisa, né? Sempre foi o Dr. Jonatas que resolveu esse problema. Inclusive, nós recentemente tivemos um problema aqui interno na empresa, né? Acidente de trabalho, infelizmente ninguém está livre. E quem nos acudiu foi o Dr. Jonatas. E eu já agradeci isso no off, também vou agradecer agora publicamente pela atenção que ele dá para todos os pacientes, não é exclusivamente para nós, mas sim, nosso colaborador saiu de lá rapidinho e satisfeito, né? E doutor, essa tua experiência, né? E eu vejo que vocês operam, né? A gente conversou a semana passada e tá sempre saindo de cirurgia. Para quem nos escuta, o quanto opera, assim, principalmente na área dessa ortopédica, né? Porque acidente todo dia, o cara cai de moto, quebra a mão, quebra braço, o doutor fala bastante do joelho, né? Para nós ter uma ideia, quantas cirurgias vocês fazem, assim, por semana? Bom, eu particularmente, ano passado eu fiz 486 cirurgias, sendo que mais de 200 delas só de cirurgia de joelho. Os outros colegas, especificamente, eu não sei, mas eu te diria que 40% a 45% das cirurgias do bloco cirúrgico do hospital gerais, né? São cirurgias ortopédicas. Então, o nosso volume de cirurgia é muito grande e ele vem crescendo ano a ano. Vem crescendo ano a ano e daí a necessidade, né, da gente chamar outros colegas especialistas aí em áreas para nos auxiliar, né? Porque só nós 4, não conseguimos dar conta de tanta gente, né? Sim, quase 1,20 e poucos por 1,2 ao dia, né? Exatamente. Então, isso num caso, né? Agora, num profissional, né? Então, a gente tem um volume grande, nós atendemos toda a região, atendemos pacientes privados, pacientes de SUS, atendemos todo mundo, né? E conseguimos manter aqui na nossa cidade um serviço de excelência, né, para uma cidade interior, porque Vacaria é aquela coisa, não é grande, não é pequena, ela não está perto no centro grande, mas não está longe, e a gente tem que resolver os problemas e tem que resolver com qualidade, né? Se você for ver os pacientes que a gente opera, o nível de satisfação deles, felizmente, é muito bom. Muitas vezes, quando eles vão para fora e voltam, dizem, meu Deus do céu, o que eu fui fazer lá fora? Então, porque quanto maior a cidade, tu se transforma mais num número. Sim, né? mais genérico, digamos, né? É uma coisa mais genérica. E aqui a gente ainda consegue dar um atendimento mais humanizado, mais pessoalizado, né? O próprio paciente do SUS, ele tem acesso a nós, papéis e tudo com uma certa tranquilidade, que coisa que em centros maiores não tem, passa na mão do residente. E todos esses pacientes são operados
por nós. Não tem médico fazendo residência, aprendendo a operar neles. Eles são operados por profissionais que já têm muitos anos, né? de experiência. Fizemos também, cada um de nós faz investimentos pessoais em congressos e cursos. E hoje em dia, ao meu ver, a internet, né, que é a tua área de trabalho, é uma revolução sem precedentes na história da humanidade. É uma coisa fantástica, porque tu consegue se manter atualizado, a saber o que está se fazendo em qualquer parte do mundo, a qualquer hora, fazer videoconferência, assistir cirurgias em tempo real. Então, isso aí ajudou a melhorar muito, não só o nosso serviço, mas acredito que vários outros serviços, porque a gente consegue manter uma conectividade em tempo real com colegas que estão trabalhando em grandes centros, né, que tem muita experiência em área B, C, que a gente pode se orientar, pedir uma opinião, como é que faz, como é que não faz. Por vezes, dá uma ideia que a gente não vinha na cabeça da gente, né? Considerar também que toda semana nós fizemos um round, onde mostramos todos os casos que foi operado durante a semana, mostramos o raio-x, contamos o caso, e onde todos os colegas dão opinião. Eu faria assim, outro eu faria assado, outro diz, esse parafuso aqui tinha que ter 2 graus mais para lá, esse outro tinha que ser... Então, a gente se faz uma autocrítica do serviço que a gente faz na tentativa de melhorar. Também devo dizer que os nossos índices de infecção são muito abaixo do que se preconiza, né? Justamente porque quem opera é cirurgião experiente, é um cirurgião que está sempre cuidando, né, dos campos cirúrgicos para que não venha a ocorrer esse tipo de problemas. E a gente está sempre inovando. Essa semana mesmo, eu e o Dr. Ari fizemos uma cirurgia aí, de uma reconstrução tendinosa de uma complicação de joelho, com enxerto de tendão, transposição, coisas que uma vez se falar em fazer numa cidade do interior e dizer, isso aí tem que ir para fora. A gente faz aqui, a gente fez aqui, né? Então, a nossa realidade hoje é muito positiva, né? Um ponto também que nós conversamos semana passada, que o índice de infecção em vacaria pelo ambiente do hospital ser muito, né? Eu até acho que foi a doutora que comentou que é muito bom, né, o ambiente do hospital de vacaria, né? Só para complementar, eu revisando assim, agora esse final de ano, dezembro, início de janeiro, final de dezembro, início de janeiro, teve assim uma gama de fraturas graves aqui no hospital. Eu estava de férias, teve uma semana que o Dr. Jonas saiu, e eu queria parabenizar o Dr. Marcelo, que brilhantemente resolveu uns casos espinhosos, fraturas graves de fêmur do quadril. Fiquei muito feliz, já cumprimentei ele. E na sequência, além desses casos muito bonitos do Dr. Marcelo, o Dr. Jonas andou fazendo, agora nós tivemos um mutirão, as próteses de joelho, de quadril. E eu, essa semana também, quinta e sexta, fiz 2 próteses de joelho. E eu fiquei muito feliz, não só pelo que eu fiz, mas o paciente foi operado, tipo assim, um exemplo, fez uma prótese de joelho na sexta-feira. No sábado, o paciente caminhou, deambulou, sem dor. Então, ressaltar, assim, além do trabalho, a parte técnica nossa, o trabalho dos anestesistas. Nós temos um grupo muito bom de 6 anestesistas, o fisioterapeuta também. O que eu noto, assim, pacientes que eu atendo, às vezes, que fazem cirurgia de prótese de joelho fora, é impressionante como eles dizem, como eles sentem dor. Não sei se é pela técnica que a gente faz, alguma coisa que é diferente, e a própria anestesia, os pacientes praticamente não sentiram dor. O paciente foi operado, tipo, numa sexta, domingo foram embora. 2 dias de internação, indo para casa sem dor, deambulando. Isso me deixou muito feliz, tanto pelas cirurgias do trauma do Dr. Marcelo, as próteses que o Dr. Jonas fez de quadril e joelho, e essas de joelho que eu fiz também. Não só pelo ato do cirurgião, mas da equipe toda, né? A equipe de enfermagem, a equipe de anestesia, de fisioterapia, o conjunto da obra foi muito importante. É isso que eu digo, não adianta só o Dr. Jonas fazer uma cirurgia bem feita, o Dr. Marcelo, se não tiver um apoio em todas as outras áreas. E um dos pontos que eu estava pensando até quando nós estávamos discutindo a estrutura do podcast,
e é muito similar até à área de tecnologia, assim, o conceito ou a visão que o próprio paciente tem ou que a comunidade tem, porque, veja bem, o cara vai entrar lá, né, com um osso quebrado e daqui 30 ou 10 dias, eu não sei o tempo exato, ele vai estar caminhando por aí e tudo bem, aquilo ali teve a dor no momento, mas passou e está tudo resolvido. E conectividade é isso, né? A gente não vê, a gente está usando os nossos dispositivos aqui, às vezes a gente nem se dá por conta que existe, é invisível, mas existe uma ligação, né, entre o meu dispositivo e o roteador. E às vezes a gente acaba não tendo uma percepção de valor, acho que essa é a palavra, porque é algo que não é tangível. Até, e aí eu posso dizer que acontece tanto no ramo de vocês quanto no nosso, até ficar sem ou precisar, né? Que daí depois... E o que eu digo que é muito parecido, o tanto que vocês estudam, e não é um negócio que você vai lá e faz um cursinho online, né, doutor? Não. Porque imagina, para ser professor de médico, o cara tem que ter uma experiência gigantesca. E eu sei, então, que esses congressos custam muito dinheiro. E outra coisa, não dá de parar no tempo, né? Parou no tempo, amanhã tem coisa nova, né, doutor? E tem que se fazer. Às vezes a população em geral não entende o que é uma formação médica, né? Então, tanto eu quanto os colegas aqui, nós passamos por 6 anos de faculdade, mais 3 de formação em ortopedia, né? Então, você faz praticamente outra faculdade depois da medicina e nessa determinada especialidade. Por exemplo, o Matheus, ele fez os 3 e mais 2. Ele fez 6 anos mais 5 anos para se especializar em ortopedia e mão, né? Então, você fica 11 anos somando, sem contar um intervalo ali de passar em prova, tudo, né? Desde vestibular, intervalo para passar, porque é uma prova concorrida, para passar para a especialidade. Então, são 3 anos ou 5 anos de dedicação integral, né, para isso. E depois disso, você tem que prestar uma prova que chamamos de a SBOT, que é da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, faz a prova para ganhar o título de especialista, né? Então, se tu não passa, você fica meio à parte. Fica isolado. Como se não tivesse feito, né? Perdido os 3 anos. Então, isso aí é uma prova de alto rendimento na cobrança e graças a Deus, todos nós temos aqui, por mérito próprio, né? Então, é importante, às vezes, salientar esse tipo, porque é como você falou, o Ari falou, agradeço. O Ari, eu costumo dizer que o doutor Ari é que nem um pai para mim, o doutor José é um padrasto. É os mentores? Então, mas eu devo muito aos dois, né? Eu devo realmente ao Jonas e ao Ari muita coisa aí dentro tanto da minha formação como da minha capacidade de profissional ao longo dos anos. Eu estou aqui há 15, né? 15 anos já. Então, é importante salientar que sempre tive essa capacidade, essa mentalidade puxada principalmente pelo Ari, que é o decano, não o mais velho. Então, de querer sempre melhorar. Isso é uma verdade. O Jonas faz isso também. Então, essa melhoria, esse aperfeiçoamento e essa capacidade de integrar novidades e expertise, coisas nesse sentido, são coisas principalmente por eles aqui que começaram e vão nos passando para as gerações que estão vindo aí agora. E pegando um gancho nessa conversa aí, para trabalhar na prontotrauma com um médico ortopedista, ele tem que ter título da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Isso aí é uma regra que nós colocamos. Quem não passa na prova da SBOT, infelizmente, não dá para trabalhar com a gente. Porque é uma prova que quem passa nessa prova é respeitado não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, né? Porque a nossa sociedade de ortopedia
É uma sociedade das mais organizadas que tem e reconhecida internacionalmente. E publica muito no exterior, né? Exatamente, com várias publicações no exterior. Portanto, é uma coisa que a gente não... eu tenho o título de especialista do MEC, tudo bem. Mas para trabalhar com a gente tem que ter título pela Sim. Sociedade Brasileira de Ortopedia, tem que passar na prova. Olha só, doutor, enquanto tu falava, e para contextualizar com a tecnologia, eu fui atrás para ter o dado aqui. A cirurgia robótica remota de maior distância já registrada no mundo ocorreu em setembro de 2025, com uma distância de 12.034 quilômetros entre o cirurgião e o paciente, conectando o Kuwait e Curitiba, no Paraná. Foi realizado, procedimento reconhecido pelo Guinness World Records, foi uma hernioplastia realizada com sucesso utilizando um robô MP1000 e tecnologia de baixa latência. É que esse tipo de cirurgia já entra na parte da cirurgia geral, né? Sim, sim. Então é possível o cirurgião se operar lá do outro continente. A nossa especialidade ainda os robôs não vão dominar É que é muito tão rápido, criterioso, né? Mas só para contextualizar com a tecnologia, o que é a baixa latência? Porque o operar a gente sabe o que é. O robô foi lá, o cara estava longe, né? Agora tu pensa o seguinte, latência é o tempo que demora para o dado sair da ponta A e chegar na ponta B. Operando, se você... tem que ser 1 milésimo de segundo, porque 1 milésimo de segundo é o tempo que você vai demorar para, por exemplo, mexer aqui e aconteceu a 12 mil quilômetros de distância, aconteceu o fato. Então, a capacidade da tecnologia, porque tu imagina que se você tem uma latência que você mexe a tampinha aqui e demora 5 segundos, só daqui 5 segundos vai... Ou seja, se o doutor fizer qualquer movimento errado aqui, vai estar bagunçando o cara lá. Olha aonde nós chegamos, né, doutor? Veja que a coisa de 20 anos atrás, a latência na transmissão num jogo de futebol de Copa do Mundo da Europa para cá era 15 minutos, 20, da transmissão de uma imagem. Imagina isso aí. Uma cirurgia. Movimento em tempo real. Movimento em tempo real. A quantidade de dados com uma velocidade astronômica dessas, né? Confiabilidade, imagina o que né? o futuro nos reserva. O que o futuro nos reserva. Viu, Anderson? Já que tu comentou de robótica, eu estou concluindo uma formação, um treinamento de cirurgia robótica do joelho. Claro que no primeiro momento tu vai dizer, estou fazendo um curso de robótica do joelho. Mas para que fazer robótica? Aqui em Macarinha não tem robô. Mas o que acontece? A coisa está evoluindo tão rápido. Outros colegas da área da cirurgia geral estão fazendo. E eu vou te dizer uma coisa, não vai demorar muito para chegar. Inclusive, além da cirurgia robótica, existe a cirurgia que é uma coisa parecida com a cirurgia navegada. O Dr. Jonas, inclusive, já fez um caso. Que o cara traz todo o aparato, o computador. Para que serve a robótica na ortopedia, no joelho? Não que o robô vai fazer tudo, é a tua mão que faz. Mas o robô, ele não deixa tu errar, ele te dá mais precisão na cirurgia. É claro que o cirurgião experiente, eu estou com 60 e poucos anos, o Jonas também com muitos anos de experiência em cirurgia de prótese de joelho e quadril. Então, tua experiência conta também. Claro, o robô ajuda, te dá mais precisão naqueles casos mais difíceis, mas a gente, desculpa, aí não é trouxa. Quando tem um caso muito complicado, a gente analisa se você pode fazer ou se você praça para alguém que tem o robô. Então, eu tenho acompanhado algumas cirurgias robóticas em Porto Alegre, Passo Fundo. É interessante, é mais alguma coisa para se somar no aparato todo do arsenal ortopédico, né? E na verdade, isso que tu comentou de cirurgias de longa distância, é mais comum nas cirurgias de abdômen, mais simples, né? Não, até que não é simples, mas que pode ser proporcionada. A cirurgia ortopédica, ela depende muito ainda da mão do cirurgião. O robô te ajuda assim planejar melhor a cirurgia. Os pontos que eu mais ou menos assim peguei na conversa aqui e vejo hoje, entendendo tudo que a Pronto Trauma oferece para a comunidade, eu classifico assim como um ecossistema, né? Dentro da área ortopédica que você entra ali, você vai ter a solução para os teus problemas. Isso vai ser escolhido, né? Não mas os sócios e os médicos que atuam ali. Viu? Só para relatar um desfecho de hoje, assim, ó.
Esses dias tinha um empresário da cidade, importante, estava com um problema na coluna, uma hernia de disco. E nós temos, além de nós que estamos no dia a dia, aqui temos colegas que nos auxiliam e trabalham e operam aqui. O Dr. Orlando Rigues é um cirurgião de coluna. Esse empresário foi operado da coluna, terminou a cirurgia 3 horas da tarde, 9 horas da noite foi para casa. Liguei para ele de noite, 0 dor. E hoje ele veio para tirar os pontos de uma cirurgia de coluna, né? Tinha um ponto só para ser tirado. Cirurgia por vídeo da coluna. Ele no primeiro momento brincou, mas onde é que eu vou me operar? Até o colega brincou, quer operar aqui? Quer que te opere em Porto Alegre? Você que sabe, eu opero meus pacientes aqui. E ele foi operado aqui. E o que eu achei muito legal é que esse empresário mandou uma mensagem para a irmã Adelida agradecendo, surpreso com o resultado da cirurgia dele, que ele não imaginava que tinha isso aqui em Vacaria, elogiando os equipamentos que ele viu na sala de cirurgia e principalmente o atendimento dos funcionários, da anestesia, do cirurgião. E ele ficou muito assim, impressionado também que ele estava deitado na sala de pré-cirurgia e um outro paciente muito humilde deitado ao lado dele. E ele dizendo que ele ficou muito encantado, porque além do bom atendimento que ele teve, aquele paciente humilde que estava do lado dele foi muito bem tratado, sem diferenciação, porque um era um empresário e o outro era uma pessoa assim. Que, na verdade, doutor, o nosso vacariano, eu acho que ele é um apaixonado por vacaria, né? O nativo, né? Tem que ser, né? Ele é uma pessoa apaixonada por vacaria e acho que às vezes as pessoas, né, desferem algumas críticas, mas eu levo tudo como construtivo. Acho que é sempre um povo que é apaixonado por aqui e muito bem dito pelo Dr. Jonatas que ela é uma cidade que geograficamente ela está perto, mas está longe. Ela é um hub também de todas as microcidades que tem na nossa volta, acaba caindo aqui. Mas eu acho que o ponto de tudo isso é fazer as pessoas então da região acreditarem, né, que a gente tem um hospital que é referência, tem vocês que são referência também no tratamento. Eu não sei, né? Acho que não tem por que procurar fora. A gente pode se sentir seguros, né? Que o hospital é bom e que os médicos que estão aqui também são referência, pessoas com experiência, né? É claro, quando tem algum caso que requer um atendimento claro, que não se faz aqui, nós somos os primeiros a falar para o paciente e fazer contato com aquelas pessoas que a gente confia, porque aquela história, não basta tu ir para fora, tu tem que ir referenciado. Claro. Não se sabe quem vai atender esse paciente, onde ele vai chegar. Para te ter uma ideia, agora na próxima quarta de manhã eu vou fazer uma prótese de quadril, uma total não cimentada com cabeça cerâmica, que é uma prótese europeia, fabricada num país da Europa, mais precisamente na Itália. Eu vou colocar essa prótese aqui em Vacaria, exatamente com o mesmo instrumental que é utilizado na Europa, o mesmo instrumental que é utilizado lá em São Paulo, Porto Alegre. O instrumental vem todo, e todo aquele aparato para se fazer a cirurgia, a gente tem à disposição, as empresas trazem aquele material e a gente opera exatamente com o mesmo material que se opera. Inclusive, às vezes, está faltando um instrumental. Espera um pouquinho, porque esse instrumental está lá no Einstein, está lá no Círio, vai vir para cá para nós poder completar todo o jogo ali, digamos assim, de ferramenta, né? Que precisa para colocar isso. Olha só. Então, a gente tem condições de oferecer um trabalho de primeira aqui na nossa cidade. Mas eu quero trazer agora o ponto da conversa também para a Evelise, porque eu acho que o trabalho dos médicos é único, né? E tem todo esse conhecimento, mas agora tem que ter alguém para organizar a nossa vida, né? E eu vejo que a Evelise é a pessoa que está lá há muitos anos gerindo. Então ela tem uma atividade, digo que tão importante quanto a do médico, porque organizar a agenda desse povo não deve ser fácil, né, Evelise? Na verdade, eles têm uma secretária que organiza a agenda deles. O que é a minha parte? A minha parte é organizar a Pronto Trauma. Então, a gente começou 2024, mudamos, a direção mudou, entraram novos sócios, então tudo mudou.
A gente trouxe, junto com isso, vontade de mudar, vontade de crescer, né? Perspectiva de crescimento, perspectiva de novidades, e então isso foi abrindo. Então, primeiro a gente começou com os curativos, que o Dr. Marcel comentou, que começou ali um paciente, hoje a gente já faz 70, 80 curativos mês, então a gente tem bastante pacientes que a gente atende, bastante pacientes que já passaram por nós, que já tiveram alta, que já voltaram pelo fato de ter diabetes ou doenças que fazem, né, são recorrentes de fazer curativos. Em seguida, a gente inaugurou a nossa fisioterapia, que era um sonho, que a gente queria ter a fisioterapia, queria ter um contato direto com o fisioterapeuta, que o médico falasse, o meu paciente é assim, assim, faz assim, o fisioterapeuta descesse e falasse, doutor, o que o senhor está achando? Entende? Oferecer esse tratamento para o paciente. A gente sempre falou que queríamos que a clínica tivesse tudo, que você chegasse lá, fosse para o médico, fosse fazer um raio-x, subisse, olhasse o diagnóstico, voltasse, tem que fazer fisioterapia, vai fazer um curativo, tem que fazer uma infiltração, Então, a ideia é essa. Sai pronto. O doutor Marcel comentou que a Pronto Trauma, o doutor Ali criou ela grande. Hoje a gente olha e se ele tivesse feito mais um andar, a gente agradeceria agora, né? Uhum. E em seguida veio a O2 Pronto Hiperbárica, que é a empresa que a gente vai inaugurar agora, no mês de março, né? A gente inaugura. É um projeto que já tem mais de 1 ano, né? A gente quebrou a primeira pedra lá, era em... 30 de agosto. 30 de agosto, né? Então, o equipamento já tem mais de 1 ano que a gente comprou. Então, todo esse processo de estruturar, de organizar o ambiente, de conseguir, de verificar que a Pronto Trauma era grande e a gente não conseguiu colocar essa empresa dentro da Pronto Trauma, então a gente buscou, junto ao hospital, um espaço, esse espaço é na parte nova do hospital, né, a parte térrea que ficou para as irmãs, que ficou para o hospital, então a gente criou um espaço exatamente como tem que ser esse espaço. Né? Não tendo que quebrar, não tendo que mudar, não. A gente fez um projeto, Vigilância autorizou e a gente começou a desenvolver essa obra. Então, agora, março, a gente conclui essa obra e o que isso traz para Pronto Trauma? Então, isso traz facilidade para o paciente. Porque hoje, nós da equipe de curativos, eu, o Wagner, a Fran, a gente, junto com os médicos, a gente encaminha esses pacientes para fora, para fazer esse tratamento que nós teremos agora a partir do mês de março. Então, o que a gente pode dizer? O que o nosso paciente vai ganhar? O que ele ganha, né? O que o nosso cliente ganha? Ele ganha em ter dentro de Vacaria, pertinho da Pronto Trauma, não é no prédio da Pronto Trauma, mas é só atravessar a rua, ganha o serviço da hiperbárica, que é melhorar. Então, vamos pensar o que nós demoraríamos com curativo 3 meses, em 1 mês e meio a gente consegue, com o curativo e o tratamento, né? A gente consegue... Né? E, claro, depende do paciente, né? De toda a conduta do paciente. A gente consegue reverter essa ferida. Então, assim, esse é o meu trabalho, né? O trabalho de auxiliar eles, de pesquisar, né? Às vezes eles chegam e falam, isso aqui, vamos pesquisar, vamos procurar, vamos ver valores, vamos estruturar. Então, nesse período de 1 ano, a gente se especializou, né? A gente foi em congresso, a gente fez curso. Então, quando eu falo a gente, assim, eu não sou médica, mas, assim, eu acho que eu tenho o dever de entender o que está acontecendo. Claro. Entende? Eu sempre falo assim, eu tenho que entender, olhar para uma ferida lá e falar, e entender o que o meu enfermeiro vai pedir de material e o porquê que ele está pedindo. Porque a minha função é a qual? É ver o valor, é comprar os produtos, é trazer o que eles precisam. Então, assim, eu não preciso ir lá e fazer, eu preciso saber o que está acontecendo. Claro. Né? Então, estruturar essa hiperbárica, ajudar na montagem, eu acho que é um sonho de todos nós, ver ela funcionando. Eu acho que agora, em março, quando tudo começar a funcionar, assim, vai ser um sonho realizado de um projeto, né? A gente já pode adiantar que já temos novos projetos. Junto com essa, já está vindo outros projetos. Então, quer dizer que
Não paramos, quer dizer que a Pronto Trauma está crescendo, que o paciente cada vez mais vai ter soluções dos problemas dele dentro de Vacaria. Certo. É um investimento de quem eu sempre trago para o ponto de que a gente ama a nossa cidade, né? Somos todos os vacarianos que são, que nem disse o meu amigo Mesquita semana passada, está gravando, parece que tem um umbigo enterrado aqui na Vacaria, mas é isso. E investir em Vacaria é isso, né? É escolher também atender melhor a nossa população e às vezes dar qualidade de vida para as pessoas que moram aqui, que às vezes para um tratamento desse tem que pegar um carro, andar 120 quilômetros, que eu acho que é a mais próxima que tem, né? E a estrada hoje está desconfortável, né? É sempre um estresse, é tempo perdido, e agora, então, né? Nós vamos ter essa solução em Vacaria. E, pois não, doutor? Pode. Até para fazer jus aos colegas, doutor Jonatas, doutor Marcel, que fizeram o curso da hiperbárica, as pessoas se perguntam o que é essa câmera hiperbárica, para que serve, qual é a utilidade prática dela. Eu acho que o doutor Jonas e o Marcel estão mais preparados, se interessaram mais, estudaram mais. Acharia interessante até que tu começasse, Jonas, explanando assim, o que é, para que serve, o que pode ser tratado, até para as pessoas terem noção o que é isso, né? O doutor, nós ficamos conversando ali um dia, 5, 10 minutos lá, eu já sei quase operador da câmera, né? Porque daí ele já... Mas eu acho que é esse... Não, é que o Jonas adora os detalhes técnicos, né? Não, é isso aí. O cara que é entusiasta, é assim que a coisa funciona. E então, doutor, por favor, agora desmistifique a câmera hiperbárica. A câmera hiperbárica, só pegando, vocês falaram muito em sonho, em sonhar, etc. Me lembrou de uma palestra que eu tive com um professor meu quando eu estava na faculdade, ainda era bem jovem, estava começando a faculdade, e ele disse, vocês sabem qual é o primeiro passo para vocês realizarem um sonho? E todo mundo, um disse uma coisa, outro, e na verdade ele respondeu, é ter capacidade de sonhar. Né? Isso faz com que tu corra atrás das coisas. E nós, há algum tempo, dentro da nossa área de ortopedia e nos congressos, a gente começou a ver o uso mais frequente da câmera hiperbárica para a recuperação desses pacientes, né? Por exemplo, um ligamento de joelho, né? Uma revascularização que demoraria 2 meses, ocorre em 3 semanas. E começamos a conversar com o doutor Ari, mas quem sabe nós vamos colocar uma coisa dessas aqui, uma máquina. Eu bem louco para botar o troço, mas caro demais, né? Tem que chamar mais gente, né? E até que um dia nós nos reunimos e resolvemos dar o pontapé inicial. Isso já faz 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Novembro do outro ano, do fim de 2024. No final de 2024. Aí começou o processo. Os números ele é bom, viu? Começou o processo de importação da câmara, que ela é fabricada na Califórnia, né? Daí vem para São Paulo e tal, aquela coisa toda. Mas, bom, vamos falar o que é a câmara hiperbárica. O apelido da câmera hiperbárica se chama máquina da vida, para te ter uma ideia, né? Eu ia pedir se era máquina do tempo, mas é máquina da vida. Não deixa de ser. Né? Porque... Quanto mais vida, mais tempo você vai ter. Né? Então, ela é apelidada de máquina do tempo. Por quê? Porque ela promove uma oxigenação tecidual de alta intensidade. Ela é uma máquina onde... É uma câmara, né? Uma máquina, né? Que é uma cápsula, né? Onde a pessoa entra ali dentro, deitada, né? Numa maca ali. Ela é toda de vidro, ela não é fechada. Tem uma TV para a pessoa assistir. E ali dentro, essa pessoa vai sofrer uma pressão, a pressão atmosférica nossa, ela vai ser multiplicada de 3 a 5 vezes, mais ou menos, com oxigênio puro. Né? Então, isso aí promove uma oxigenação dentro do tecido celular que basicamente regenera tecidos. Mas regenera de forma assim muito rápida. Né? Então, nós temos uma aplicação muito importante na cirurgia plástica,
Os pós-operatórios de cirurgia plástica, onde tem aquele descolamento de pele, aquela agressividade subcutânea, se mostra que a cicatrização é muito mais rápida, muito melhor. Transplantes capilares. Aí nós passamos para a nossa área da cirurgia ortopédica, né, que principalmente os enxertos tendinosos, né, esses enxertos integram com mais facilidade e mais rapidez. Os casos clínicos, aqueles pacientes que têm doenças respiratórias, os pacientes que sofrem infarto, que sofrem AVC, esses pacientes, quando são submetidos na primeira hora à sessão de hiperbárica, a perda tecidual deles diminui em torno de 90%. É um negócio fantástico. Existem os pacientes do esporte, tanto que os grandes clubes de futebol têm a sua câmara hiperbárica, né? Os jogadores famosos aí de futebol, tipo o Cristiano Ronaldo, o Neymar tem em casa. Esses que tem bala na agulha aí, né? Esses aí tem em casa, né? Porque tanto no pré-jogo, no pré-treino, aquele nível de oxigenação é muito grande, o atleta vai render mais, e no pós-jogo, no pós-treino, onde aquele grau de destruição tecidual que existe sempre onde tu tem um esforço maior, ele vai regenerar de forma bem mais rápida, utilizando a câmara hiperbárica, né? E deixar bem claro que a câmara hiperbárica não é comprar uma máquina e botar lá de qualquer jeito. Isso aí tem normas da Anvisa, tem normas da Vigilância Sanitária, tanto que nós tivemos que arrumar uma área de 100 metros quadrados, onde até o piso é especificado, tem que ser tudo certo, né? E esse tratamento é um tratamento... as pessoas perguntam onde é que tiraram isso aí. Ele não é novo, é uma coisa já de muitos anos que vem de forma meio arcaica se fazendo. Mas ele sofreu um desenvolvimento muito grande pela Marinha Americana no pós-guerra, para descompressão de mergulhadores. Todo mundo ouviu falar que quando o sujeito mergulha muitos metros, ele volta e tem que descomprimir. Então, eles criaram essa câmara para descomprimir o mergulhador fora da água. Ele sobe, entra na câmara e descomprime ali num ambiente mais seguro. E começou a se ver os benefícios disso aí. Aquele cara que tinha uma lesão na pele, viu, fazia uma descompressão, em questão de 2, 3 dias estava bom. Estava bom. Né? E aí começou a se aplicar de forma meio que empírica, né? E em 1995 foi a Sociedade Conselho Federal de Medicina reconheceu a terapia hiperbárica como uma terapia. E agora, em 2024, está os trâmites para se reconhecer a especialidade médica em medicina hiperbárica, que vai ser medicina hiperbárica e medicina marítima junto. Tiveram que juntar as duas coisas. Então, é um tratamento que a grande maioria das pessoas vai se beneficiar. Tanto que tem pessoas que fazem a sessão de hiperbárica porque se sentem bem, se sentem mais dispostos. Alguns médicos, ainda não é comprovado, dizem que melhora a pele da pessoa pela capacidade de concentração de oxigênio, né? Então, ainda existem muitas aplicações que estão sendo estudadas. Mas o fato é que esses pacientes que têm necessidade clínica de uma oxigenação tecidual aumentada, eles vão se beneficiar muito. E só para te dar um dado curioso, tem um experimento que foi feito com uma câmara hiperbárica com uma cobaia, um animal, né? Esse animal foi colocado na câmara hiperbárica, feita uma sessão como faria num ser humano, foi retirado da câmara hiperbárica e foi retirado todo o sangue, foi sacrificado, com a retirada de sangue. Esse animal ainda permaneceu 40 minutos vivo. Só com o oxigênio que tinha. Só com o oxigênio tecidual acumulado dentro da célula. Hein, Jonas, eu estava lendo outro dia sobre uma reportagem sobre o Cristiano Ronaldo, um cara com 40 anos, com a performance que ele tem. Eu não me lembro assim, mas eu sei que era uma coisa tipo assim, ó, onde tem uma concentração de oxigênio de 0,3, no máximo 0,5, com a câmara hiperbárica vai para 9. Olha quantas vezes a mais melhora a oxigenação. Assim, para o pessoal que está nos vendo, para vocês entenderem melhor,
a pressão atmosférica ao nível do mar é todo o peso do ar que tem lá da estratosfera até o nosso nível. Aquilo ali é 1 atm, uma pressão atmosférica. Quando você vai cozinhar alguma coisa na tua panela de pressão, ali dentro daquela panela tem mais 1 atm. E a pressão que tem. E vê quando aquilo ali é muita pressão. Pressão, né? Então, tu imagina uma pessoa, ela vai estar num ambiente com 3, no mínimo, 3 atm de pressão, com oxigênio a 100%. 100%. Então, a recuperação do tecido e não tem, assim, uma contraindicação de fazer isso. É claro que existem casos que são contraindicados, né? Por exemplo, uma pessoa que tem glaucoma, uma pessoa que tem um tumor sem tratamento que é dependente de oxigênio, né? Por isso, não volta ao que eu disse, não é só comprar uma máquina e botar a máquina a funcionar. Tem que ter uma avaliação médica, segue um protocolo e os critérios, todos eles têm que ter, são bem criteriosos para que a pessoa não vá sofrer de algum mal por causa disso. Mas, sem dúvida, é uma terapia assim, que está muito à frente no tempo, os resultados são bons, são comprovados, e, se Deus quiser, agora, em pouquinho de tempo, nós vamos ter isso à disposição da nossa cidade. E uma coisa, a grosso modo, falando para as pessoas entenderem, todos os tecidos do nosso corpo, para funcionarem bem, que nem nós, para nós trabalhar o dia inteiro, nós temos que nos alimentar. E os tecidos, eles precisam de oxigênio. A hemácia leva oxigênio para os tecidos. Tem muitas pessoas que têm problemas vasculares, não recebem uma boa oxigenação em vários órgãos do corpo. A câmara hiperbárica vai proporcionar, vai levar oxigênio, vai levar vida para esses órgãos das pessoas que estão debilitados. Ele é uma terapia que serve tanto para a pessoa saudável quanto para a pessoa que está doente. Por exemplo, essa pessoa, como o Ari falou, que tem uma úlcera na perna, que não fecha porque o sangue não chega até lá, com a hiperbárica, aquele pouco sangue que chega vai chegar cheio de oxigênio. Vai ajudar a fechar a ferida, né? E só para vocês terem uma ideia, um dos fatores que nos fez colocar no prédio anexo ao hospital é que nós vamos usar o oxigênio a granel que o hospital tem. Se nós fôssemos usar cilindros de oxigênio, uma sessão, nós gastaríamos 4 cilindros daqueles grandão lá, para ver a quantidade de oxigênio que nós vamos usar para fazer uma sessão, né? Certo. Doutor, uma questão que, de repente, né, acho que todo mundo entendeu como que vai ser a utilização dela ali, mas para o paciente, a grosso modo, é deitar na maca e entrar para dentro da máquina e vai. Não existe nenhuma, sei lá, não precisa nenhum acesso, nada, né? Nada. O cara deitadinho lá dentro. Porque às vezes as pessoas tem muito aquela ideia daquele outro equipamento lá que você entra dentro da câmera lá da ressonância, sim. né? Não. Sim. É uma coisa simples. Ali você né? pode deitar, assistir uma Netflix ali bem tranquilo. É como se estivesse deitado na praia, né? Deita lá, assiste uma TV ali e tal. Mas assim, para deixar mais claro ainda, vou pedir para o nosso editor colocar aqui na tela, então, uma imagem de como seria. Hoje em dia a gente nota, assim, no nosso país, principalmente no nosso estado, o aumento da idade das pessoas. E as pessoas na terceira idade, elas estão, assim, querendo qualidade de vida, estão querendo estar bem fisicamente e através da cirurgia plástica, atividade física, a câmara hiperbárica ajuda com essa oxigenoterapia esses pacientes se recuperarem melhor e ter um estado físico melhor para poder encarar a vida com melhor qualidade, entendeu? Perfeito. Que hoje em dia a terceira idade está forte no mercado, em todas as áreas. Hoje em dia tu vai ver esse pessoal na academia, nos institutos de beleza, nos tratamentos médicos que são oferecidos para melhorar o aspecto da pessoa. É o rejuvenescimento, assim dizendo. As pessoas querem parecer bem, elas não querem parecer um velho, eles querem estar bem porque a parte física está bem e eles querem demonstrar como é que eles estão da melhor forma. Só para complementar, só para dar um dado da OMS, né? O paciente, nos países desenvolvidos, ele fica dependente 3 anos antes de morrer. Ele fica 3 anos dependendo que alguém tire ele da cama, cuide da cama, dê alimentação. Nos países subdesenvolvidos, ele fica 13 anos. Né? Então, a carga social que isso tem em cima de nós é muito grande.
E é obrigação de qualquer pessoa que gere a saúde, qualquer pessoa que trabalhe com a saúde, fazer o possível para que essa situação mude, porque nós somos um país que está envelhecendo, né? Envelhecendo, e eu noto no dia a dia no meu consultório, eu acho que não é diferente com os colegas, aquelas pessoas acabadas porque estão cuidando de um paciente dependente, né? Então nós temos uma obrigação assim social, né? Social, pelo menos claro. de alertar as autoridades, as pessoas que se propõem a gerenciar a saúde, que esse é um problema muito grave. Alguém tem que fazer alguma coisa. E, doutor João, só no aspecto dos sequelados de AVC, por exemplo, que tu consegue... Porque tem muitos sequelados de AVC que depois de 2, 3 anos eles melhoram muito, mas demoram 2, 3 anos. Então, esses sequelados de AVC que tem uma grande utilidade da câmara hiperbárica, se você consegue diminuir o tempo de recuperação dele, é um ganho, assim, E o tempo se maravilhoso. reduz drasticamente. Claro. É drástico. É a máquina do tempo, né? É que nesses... O AVC é um infarto cerebral, né? É o mesmo raciocínio do coração, mas as pessoas entendem isso de maneira diferente. É a falta de oxigênio em determinado pedaço daquele órgão, né? Então, como diz o Ari, o Jones, se você sofreu um infarto, faltou oxigênio naquele momento, e esse órgão, tanto o coração e o cérebro, como está na pauta ali, ele tem a plastia posterior, ele vai se revitalizar, ele vai achar outro caminho para tentar voltar próximo do que era, né? Porque aquele tecido, Já em teve o teoria, dano, morreu né? às vezes, né? Então ele vai tentar, por isso que a pessoa, como diz o Ari, a pessoa ficou com uma sequela de AVC, então ela vai até melhorando. Perfeito. Por exemplo, às vezes acontece esses acidentes aí que são tanto tristes para nós, quanto principalmente para o doente que fica tetraplégico, né? Então, esse paciente, ele poderia ser um grande candidato, porque tu pode notar, se você já teve contato com algum desses pacientes, num primeiro momento eles não mexem nada. Às vezes demora 2 anos, ele começa a mexer os dedos das mãos, assim. E só isso. Por quê? Porque o cérebro e a medula foi se reinventando e se recicatrizando, vamos dizer assim, buscando um caminho, um meio, né? Então, esse paciente provavelmente se beneficiaria. Como diz a Camado ali, a Camado tem muita escara. Escara é aquela ferida que faz muitas vezes, dependendo no pé, no calcanhar ou na parte sacral, na parte final aqui da coluna. E aquilo para cicatrizar demora ou não cicatriza. Daí ele vira um foco, às vezes, de infecção. E daí tu tem que debridar, que é retirar aquele tecido morto, né? E é demorado. Ali com o nosso serviço de curativo, a Everise, que administra bem essa parte aí, ela mesma conta para nós, porque os pacientes vêm no boca a boca, eles vêm nos procurar. E ela mesma conhece alguns casos que o paciente ficou 2, 3 anos sofrendo com aquilo ali, em razão de 2 ou 3 meses resolveu, né? Então, não é um milagre, é um tratamento adequado. Perfeito. Né? Então, esse paciente que resolveu em 3 meses associado à hiperbárica, provavelmente ele reduza mais ainda esse tempo por proporcionar o oxigênio, né? Então, o que tem, e tem bastante caso no nosso hospital, que é a parte vascular relacionada aos pés diabéticos, como já falei antes. Então, esses diabéticos, existe uma grande probabilidade de amputação. Então, começa às vezes num dedinho, vai subindo ao tornozelo e assim por diante. Então, esses casos aí, a hiperbárica tem muito benefício. Daí cabe ao paciente controlar a glicemia. Tá? A hiperbárica, para resumir a hiperbárica, eu dizia, para algumas pessoas é uma fonte de beleza. Para outros é um tratamento médico. Para outros é a possibilidade de vencer um campeonato, de ter uma performance melhor. E para muitos é uma esperança.
Olha só. Isso aí é, Mas é uma resumindo. esperança, realmente, uma pessoa que está com câncer e faz a cirurgia tem a esperança de melhorar. E essa oxigenoterapia, com certeza, vai dar um grande apoio nisso, né? Viu, Anderson? Até para encerrar da minha parte, assim, é claro que a traumato-ortopedia, para nós, é a nossa profissão, é para a nossa subsistência, nós vivemos disso. Mas eu acho que além desse aspecto pessoal de cada um, que é o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, a ideia minha e dos colegas, nós temos que, como você falou no início, apaixonado por alguém, nós temos que deixar um legado na nossa vida. O que nós deixamos de bom para a sociedade, de bom para os nossos filhos? Eu acho que assim, eu sempre penso na ideia de melhorar o serviço, não pensar só em mim, mas no grupo. Nós temos que deixar um legado para onde nós passamos, né? Diante da nossa profissão, e por isso que a gente tem buscado essas coisas para que no futuro sejam lembrados de uma forma legal e bonita. Claro. Porque se nós formos trabalhar como ortopedista, trocando articulações, botando placa, parafuso friamente, nós vamos ser apenas mecânicos de gente. Mas nós somos médicos, acima de tudo. A nossa formação é de médico. Nós temos que ter responsabilidade, nós temos que ter empatia, principalmente compaixão pelas pessoas. E as pessoas têm o direito de saber os tratamentos que existem. Muitas vezes dizem assim, mas por que tu vai oferecer isso aí? Isso aí vai custar caro. Não sei. Pode até custar, mas ela tem o direito de saber que existe a opção. A gente não pode jamais negar a esperança de ninguém, seja na nossa área ou na nossa função como médico em essência. Muito bom, muito bom. E Evelise, então vamos lá. A gente já contou a história, o investimento está feito, a coisa está acontecendo lá, mas para nós levar, então, para tangibilizar o sonho, para quando que nós vamos ter esse equipamento funcionando em Vacaria? E como que os doutores também vão prescrever, né, o tratamento, vocês também, como que eles fazem para acessar isso, embora eu sei que vocês conversem, né, no particular, e a população, como que vai ser esse atendimento, como que a gente vai operacionalizar isso? Então, a inauguração está prevista agora para o dia 2 de março, né? Durante esse ano de treinamento, a gente fez reuniões com várias especialidades, né? Explicando, trazendo para eles informações ou complementando as informações que eles já têm da hiperbárica. Então, a gente já tem um grupo de médicos que já são parceiros, podemos chamar eles de parceiros, né? Que já estão aguardando para encaminhar seus pacientes. Os médicos que não têm esse conhecimento, a gente está de portas abertas para mostrar, né? Na inauguração a gente vai fazer algumas demonstrações, trazer um pouco mais de informação, né? Eu acredito que o conhecimento da hiperbárica hoje já é acessível a todos, né? Ao paciente também, porque a gente recebe ligações de pacientes, escuta, eu posso fazer? Pode, o paciente pode. A gente terá um médico de plantão, o qual vai fazer uma avaliação. Eu quero ver essa minha ferida. Vai passar para a minha equipe de curativos primeiro, aí a gente vai olhar e vai passar para o médico vai fazer a avaliação. A gente tem protocolos de tantas sessões, né? Essa ferida é uma ferida tal, é diabético, é úlcera, é o quê? A gente tem protocolos, o médico vai dizer, precisa fazer 10 sessões, precisa fazer 5 sessões. E tem também, a gente tem já os médicos da cirurgia plástica, que também a gente já conversou, já trouxe eles para perto de nós, que eles vão fazer no pré-operatório. Então, eles pedem 2 sessões para fazer antes da cirurgia
e depois da cirurgia também. Então, e a mesma coisa os ortopedistas, a gente também tem protocolos de pré-operatório e pós-operatório. Então, o teu médico pode te indicar, né? Eu estou tratando lá com o doutor que é cirurgião, ele pode te indicar. E se você quiser ir até a Pronto Trauma, a O2 Pronto, né? E marcar uma avaliação, terá sempre um médico de plantão que fará essa avaliação, né? E dirá, tem que fazer tantas sessões, o seu caso é assim, né? Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que isso vai fazer com que o teu problema seja resolvido mais rápido, né? Então, a sua doença, a sua ferida, enfim, o que você precisa de tratamento vai ser resolvido mais rápido. Perfeito, muito bom. E aí, quando chegar lá, né, doutor? Mais um médico lá de plantão para poder atender. Sim. E dar como o senhor bem disse, né? Não é uma coisa que vai lá e usa, né? Tem todo um protocolo. Vai ter um agendamento e daí um de nós vai estar lá e vai fazer esse acompanhamento, né? Como diz a Evelise, se o paciente nos procura por conta própria, porque tem uma ferida ou algum problema, nós vamos avaliar e ver quantas. Agora, pode ter a questão, como diz a Evelise, do cirurgião plástico já impedir, solicito 5 sessões, sendo 2 pré e 3 pós-operatórias. Então, também vai ter esse tipo de diagnóstico. Já vem pronto também, né? Então, a gente vai pegar e dar essa assistência a quem nos procurar. Claro. Nós falamos muito de feridas na perna, que é da área da cirurgia vascular, mas a cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, que mexe em barriga, e é uma região, às vezes, pacientes obesos, com gordura, difícil cicatrização, a indicação, então, além de cirurgia vascular, a cirurgia geral, a cirurgia do aparelho abdominal, a cirurgia plástica, a área de dermatologia, como o Dr. Jonas falou, e o pessoal que faz implante de cabelo, hiperbárica, assim, faz que a coisa encurta o tempo de crescimento do cabelo. Então, e além do que o Jonas falou da área do esporte, é uma gama grande de indicações que tem. Muito bem, muito bem. Eu resumo dizendo que, como a gente bem falou, a medicina está evoluindo, né? Os estudos estão evoluindo e nós estamos evoluindo juntos, né? O que a população de Vacaria pode esperar com esse investimento, com essa aposta também, porque tudo é risco, né? Não é uma garantia, mas a gente espera que o povo aproveite essa oportunidade, vai encurtar bastante as distâncias e vai ter ganho de tempo, né, doutor? E tempo é vida. Então, eu de antemão agradeço vocês por terem vindo aqui no Cybercast. Como eu sempre digo, por apostarem em Vacaria, pelo trabalho que vocês fazem aqui na nossa comunidade, que a gente sabe que não é fácil. Doutor, eu também não saí de férias no final do ano, tive que ficar trabalhando aí. E o nosso negócio é 24/7, né? Tem bastante coisas parecidas, né? Nós operamos a internet aqui e não para nem um segundo. O hospital está conectado todos os dias, né? E vocês também estão aí trabalhando. Eu sei que nem tudo são flores, né? Tem bastante coisa, parte difícil, né? Principalmente a parte de lidar com o ser humano. Às vezes chega o pessoal lá machucado. Não sei como vocês têm que ter um dom para poder cuidar, né, do ser humano. O Dr. Pedro é um que diz pra gente, que é uma pessoa que tem uma sabedoria enorme, né? Que para você ser médico tem que gostar de gente, entendeu? Então, se você quer ser enfermeiro, secretário, fisioterapeuta ou área da saúde em geral, tem que gostar de gente. Se tu não gosta de gente, tu não tá na área errada. Então, lidar com pessoas é difícil, mas eu vivo dizendo para eles assim também que você tem 1000 maneiras de dizer a mesma coisa. Exato. Então, escolha a melhor opção, né? Porque uma opção ofende, a outra conforta, a outra te dá uma esperança, a outra te dá uma lição. Então, dá para chegar lá. Com certeza. Os desafios da profissão, né? E tem uma coisa, nossa cabeça é muito voltada para a saúde. Como digo para o Ari, um sonhador, como a gente estava falando lá no início, a gente não tem capacidade de abrir uma loja.
Não tem. A gente não consegue gerir uma loja. A gente precisa de uma secretária para fazer isso. Então, a gente consegue pensar coisas em saúde, né? Então, tipo, a clínica, ela não é ortopédica, mas ela é de medicina em geral, mas da saúde. Que é o ramo que nós entendemos. Nós não entendemos de fibra ótica, né? Como você explicou bem. Perfeito. Nós entendemos de saúde. Então, se um dia nós abrirmos um outro ramo, vai ser na área da saúde. Da saúde. Né? Talvez pensando no idoso um dia, talvez pensando essa medicina geral, pensamos em curativos, mas a gente tem a cabeça voltada para a saúde, né? Então, sempre é assim, né? Então, quando a gente senta e pensa, o que vamos fazer? Pensa em alguma coisa para o ser humano. Claro. Né? Mas é isso. Esse foi o nosso Cybercast, falando então da Pronto Trauma. Agora, O2 Pronto também, um novo negócio que vai resolver bastante problema. Eu acredito também que vai ter um ganho para a nossa população, como já falamos inúmeras vezes. Obrigado, doutor Marcel, doutor Jonatas, Obrigado. a Evelise e o doutor Ari Valdir pela presença, e faço votos, estarei lá na inauguração para ver tudo funcionando, conectado também, né? Porque tem tecnologia chegando lá, tem que deixar essas máquinas online. E espero que vocês tenham muito sucesso, e no que depender de nós, estamos aí para ajudar vocês. Obrigadão. Obrigado. Querem fazer o agradecimento final aí para... Eu só queria, claro, no agradecimento final, agradecer os colegas aí, o doutor Jonathan, o doutor Marcel, a Evelise, agradecer o Matheus, que é meu filho, especialista mesmo, que não está aqui porque está de plantão. Alguém tem que ficar de plantão. Alguém, né? Tem que trabalhar, né? A grande parceria que nós temos com o Hospital Nossa Senhora de Oliveira, no nome da irmã Delide, tem nos facilitado a nossa vida, porque esse projeto saísse nas dependências do hospital. Então, muito obrigado ao Hospital Nossa Senhora de Oliveira e à direção toda. Isso foi fundamental. E aos nossos colegas todos que estão sabendo do projeto e estão entusiasmados com isso. Obrigado a todos. Tá bom. Doutor? Bom, eu faço das palavras do doutor Ari as minhas palavras, né? Sempre salientando que quando nós temos um paciente na nossa frente, nós nos colocamos no lugar desse paciente. Quem é que nunca fez uma besteira? Quem é que não deu uma acelerada a mais? Quem é que... Sabe? Então, eu acho que isso aí é uma parte fundamental do tratamento, e isso que nos leva a investir e a tentar melhorar as coisas. E agradeço também ao hospital, agradeço a todas as pessoas que estão envolvidas e a todos aqueles que principalmente acreditam e estão acreditando no nosso empenho, no nosso trabalho. Muito obrigado. Doutor Marcel? Olha, foi muito boa a conversa, foi bem esclarecedora, né? Então, para quem nos ouve, né? Porque ele é, às vezes, técnico, né? Às vezes a turma tem um pouco de dificuldade de compreender, mas eu acho que foi bem explicado de uma maneira simples, assim, que todos entendem, e a quem quiser nos procurar, como disse a Evelise, vai abrir em breve. Então, estamos à disposição para que nos procurem, e nós vamos oferecer o melhor tratamento possível para essas pessoas aí. Perfeito. Tá? E a Evelise, então, fecha para nós esse episódio do Cybercast, olhando para aquela câmera lá, e convida, então, quem quiser conhecer a partir de março a nova unidade, a O2 Pronto. A partir do dia 2 de março, a O2 Pronto Hiperbárica estará ali anexo ao hospital, no prédio novo, ali na parte nova do hospital. Se você precisa de uma avaliação, tem alguma ferida, alguma doença, alguma coisa que você precisa dos nossos serviços, estamos à disposição. Só passar lá, marcar um horário, né, um dos nossos médicos fará uma avaliação, né, e você já passará a fazer parte, né, como cliente nosso da O2 Pronto Hiperbárica. Em breve teremos o telefone à disposição e acompanhar as nossas redes, né? E na descrição desse vídeo você vai encontrar todos os links das redes sociais e números para fazer contato. Esse foi o Cybercast com a equipe da Pronto Trauma. Até mais!